Olá, meu nome é Anísia Maria, para aqueles que não me conhecem, e nós estamos falando sobre a série dos grandes nomes do Espiritismo, que na verdade auxiliaram muito na implantação na Europa do Espiritismo. Então nós vimos no vídeo passado sobre Eusápia Paladino, aquela médium formidável, excepcional, que contribuiu muito, né, para que os fenômenos, através dos fenômenos, as pessoas prestassem atenção naquilo que os espíritos diziam. E hoje eu vou falar sobre esses arautos, um deles, que sempre, né, esses arautos visaram a libertação da humanidade, manifestaram sempre o nome do Espírito de verdade, que é Jesus. Como vimos, se calaram desde os primórdios, nunca se calaram, e as comunicações se deram desde o início, lá do patriarca do Antigo Testamento, Abraão, até os profetas, era abundante, até chegar no tempo de Jesus, onde depois da sua chegada, da sua passagem entre nós, todos os ensinamentos que ele passou ficaram obstruídos e os canais, né, dessas manifestações também começaram de repente a surgir com contundência, como nós vimos o caso da Joana d'Arc no século XVI. Os movimentos dos espíritos no planeta, então percebemos que esses movimentos nunca cessaram, apenas foram abafados pelo sistema religioso vigente na época. Mas sempre existia uma manifestação aqui ou acolá, como nós vimos, né? E a partir, sabemos, do ano de 1600, tomou um vulto muito grande, sendo difícil de ser estancado e causando assim todo um processo até de desespero, como foi com aquele pastor Irving, né, que estava nos Estados Unidos. Porém, a humanidade, naquele período, não estava pronta para assimilar essas verdades, como nós vimos. Todos os médiuns, eles eram satirizados, eles eram desacreditados, levando sempre a pecha de fraudulentos. Mas hoje nós vamos falar do Sir William Crookes. Esse homem era um cientista assim de grande vulto em Londres. Ele nasceu 17 de junho de 1832. Ele estava já em condições de entender também, por exemplo, o Livro dos Espíritos, quando foi lançado na França, mas ele estava na Inglaterra. E o Sir William Crookes, ele era físico, ele era matemático, químico. Olha, esse homem, ele tinha assim, reunido nele várias academias, e ele tinha, além de todos os títulos, ele tinha de químico, de físico, ele também era ótimo fotógrafo, porque na época não era fácil tirar fotografia como é agora, que a gente pega o nosso celular, nossa câmera e tal, mas o celular hoje usado, mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo era um processo que exigia muito conhecimento e tudo mais. Entre os anos de 1870 a 1874, foi um período assim muito rico em pesquisas científicas, porque além da pesquisa, tinha ainda a parte investigativa dos fenômenos espirituais. Lógico que existiam aqueles que atacavam e zombavam também daqueles que acreditavam, e sempre estavam prontos para mostrar a fraude, mas eles não conseguiam. Naquele momento eles não conseguiram. E principalmente
quando o William Crookes ele abraçou essa causa da investigação científica do fenômeno, eles tentaram macular a imagem desse homem, porque ele era muito respeitado. Ele tinha vários títulos, ele tinha de notabilidade, ele tinha vários títulos, inclusive um deles, esse título era do Cavalheiro da Rainha Vitória. Então esse título ele tinha, então ele era muito respeitado. William, em 1861, ele descobriu um elemento que tinha uma linha e uma emissão de espectro brilhante verde. E ele deu o nome de talho, e esse elemento entrou e hoje faz parte da tabela periódica, né? Também identificou a amostra do hélio, do gás hélio, e fez também um invento que se chamou radiômetro de Crookes, que na verdade ele fez uns tubos, né, para estudar os raios catódicos, né, que para a academia científica foi muito importante, porque trouxe o conhecimento do elétron. Em suas investigações sobre a condutividade da eletricidade em gases sob baixa pressão, ele descobriu que à medida que se diminuía a pressão, o elétrodo negativo parecia emitir raios, né, que são chamados raios catódicos, que hoje sabe-se que trata-se de um feixe de elétrons livres, utilizados nos dispositivos de vídeo padrão. Naquele tempo, trouxe essa possibilidade de nós estarmos aqui, desfrutando dos vídeos, vendo tudo mais. E além do mais, né, ele também trouxe os primeiros conhecimentos sobre o plasma, que hoje nós conhecemos, né? E criou instrumentos para estudar a radioatividade nuclear, e assim, esse aparelhinho para estudar a radioatividade nuclear, ele chamou de espintariscópio. Então, é um aparelho que serve para medir aí a radioatividade nuclear. Em princípio, ele era cético, ele não aceitava, não acreditava, ele também achava que era fraude, os fenômenos espíritas. Mas aconteceu um fato que fez com que ele desse uma guinada na sua opinião. Ele tinha um irmão, caçula, que estava numa expedição, trabalhando numa expedição na Flórida, era para levar ampliar, né, redes telegráficas da Flórida até Cuba. E ele estava nesse trabalho quando ele foi contaminado pela febre amarela e morreu. E William ficou muito desesperado e não entendia como que o irmão dele, caçula, tinha partido tão cedo. E foi procurado por um amigo, né? Ou procurando um consolo, ele chegou até um médium inglês que se chama Crowell Fleetwood, né? E esse clarividente, ele também tinha facilidade de fazer materialização. E o William Crookes, então, pôde conversar com o irmão falecido, que se manifestou ali, né, materializado, e a partir de então, ele não teve nenhuma dúvida, ele se declarou espírita, trazendo para si grande número de cientistas que, infelizmente, começaram a desacreditar, né? Então, tentaram lançar sobre a sua credibilidade, que ele era
ingênuo, porque como ele era míope, então facilmente ele era enganado pelos charlatães. Ele usava só um monóculo, aquele que quando ele ia enxergar, ele enxergava só um monóculo, e aí, por conta dessa baixa visão, começaram a falar que ele era enganado. Então, a partir de 1890, ele começa a usar o óculos, justamente para que não mais criticassem ou colocassem essa deficiência visual dele como um motivo de engano. E tinha uma outra categoria de pesquisadores, de cientistas renomados, que diziam a respeito da sua adesão ao espiritismo. Se um homem como Mr. Crookes trata do assunto, logo saberemos em que acreditar. Eram aqueles que estavam esperando qual seria, né, a continuidade de Crookes dentro dessas pesquisas, para eles também adentrarem e assumirem, né, sem vergonha. Numa matéria concedida a uma revista respeitável, que até hoje ainda ela tem os seus periódicos, que é a Nature, né? E hoje é uma revista ainda dentro de pesquisas biológicas e tudo mais, de muita credibilidade. Ele foi elogiado pela coragem e honestidade que ele teve em trazer à luz para a investigação científica dos fenômenos da questão espiritual, dos fenômenos da questão espiritual. Foi um conceituado cientista que assinou digamos assim, aquele artigo nessa revista que se chama Dr. Balfour Stewart, né? E segundo Crookes, era dever da comunidade científica realizar investigações para demonstrar para o mundo todo qual a verdadeira realidade do homem. E com essa disposição, acreditando nisso, então ele começa as suas investigações. Primeiramente, ele procura 2 médiuns, chamados senhores ingleses Marshall e J.J. Morse. Ele também fez experiências com Daniel Douglas Home, que eu já falei em outro vídeo. E ele estudou, então, todo o universo mediúnico ou de fenômenos espíritas que o Daniel Douglas realizava. Tinha uma moça, uma jovem de 15 anos, chamada Florence Eliza Cook. Não é Crook, é Cook, é um nome meio parecido, mas são bem diferentes. Ela era médium de materialização desde cedo, né? Segundo atestam as primeiras fontes de informação, ela tinha uma forte força psíquica. Eles não sabiam o que era, eles não tinham ainda o conhecimento do que era aquilo. E que essa força psíquica favorecia ela e dava a ela 100% de precisão nas formas daquilo que ela materializava. As experiências eram realizadas na casa de Crookes. Tinha uma sala pequena que se abria para o laboratório, então ele fez ali digamos assim, esta sala onde ele realizou várias experiências, e do lado contíguo tinha um quarto fechado e tal. E no outro quarto, um outro quarto ainda, tinha deitada um divã, ficava a Florence, que era essa médium, deitada. E ela ficava em transe. Demorava assim entre 20 minutos a 1 hora, para que ela começasse a realmente colocar toda a potência da sua substância psíquica, que depois foi estudado e chamado de ectoplasma, na outra sala ficava o Crookes com seus convidados. Todos eles eram também estudiosos, eram cientistas. Nesse tempo que eu falei, 20 minutos a 1 hora, a porta abria e surgia uma moça materializada, completamente materializada, perfeita, não parecia que era um espírito.
através do ectoplasma da Florence, ela se materializava perfeitamente. Quando abria a porta, né, onde estavam os convidados, ela aparecia e se desenvolvia de uma forma muito, digamos assim, das mesmas formas de uma pessoa encarnada, né? Era um espírito e que falava e agia em todos os sentidos como uma pessoa independente. E foi ela mesma que se identificou, ela se apresentou à comunidade que estava ali, falando que o nome dela era Katy King. Por vezes acontecia algum fenômeno que levou a todos estudarem o que estava acontecendo, né? A Katy, ela assumia a fisionomia da Florence. E aí falaram os opositores que aquilo estava comprovado que era fraude realmente. E aí eles foram pesquisar, eles foram observar profundamente o porquê acontecia aquilo. Porque ela ficava com a fisionomia da médium que estava lá deitada. E quando a Florence, ela ficava deitada com o rosto coberto, né, com um chale, enfim, ela ficava no escuro, né? E aí eles concluíram, eles perceberam através das experiências que quando se alongava muito o período da materialização da Kate e ela se esgotava. Então, era quando começava a declinar a força ectoplásmica que ela doava, então o espírito ia assumindo a sua fisionomia. Mas existia uma diferença entre as mulheres. Essas diferenças trouxeram, assim, digamos, provas cabais para aqueles que estavam ali, que não tinham como mais duvidar. Por exemplo, a altura. Kate tinha 12 centímetros a mais do que Florence. O pescoço da Kate era a pele perfeitamente lisa, tanto à vista quanto no toque, enquanto que o de Florence tinha escaras e era bem áspero. As orelhas. Kate tinha as orelhas sem furos, então ela não usava brinco, enquanto que a Florence tinha brincos. A cor da pele. Kate era branca, uma pele muito branca, enquanto que a Florence era morena do cabelo escuro, cabelo preto, enquanto Kate tinha os cabelos loiros e compridos, bem compridos. Os dedos das mãos. Os dedos das mãos de Kate eram longos e finos, diferentes da Florence, que eram menores, eram mais grossos. E as maneiras também eram muito diferentes. Os gestos, o modo de caminhar, o modo de se expressar, tudo era diferente. Então eram duas mulheres, uma que ficava no quarto e a outra que se manifestava. Crookes um dia teve a ideia de medir a pulsação das duas, para saber qual era a diferença. Kate tinha 75 batimentos cardíacos por minuto, a pulsação, né? Enquanto Florence apresentava 90 batimentos por minuto. A Kate também permitiu que eles ouvissem os seus batimentos cardíacos, que eram diferentes também da médium. O de Kate era mais lento, mais tranquilo, enquanto o da médium ele era bem mais acelerado. E uma outra coisa também que eles perceberam: os pulmões. Os pulmões de Kate eram mais fortes que os pulmões de Florence. Até eles achavam que talvez se devesse ao fato da Florence ter, né, uma tosse crônica. Então eles achavam que talvez esse fosse o motivo dela ter os pulmões, digamos assim, mais fracos. Crookes tirou 44 fotos ou fotografias
de Kate com iluminação elétrica. Como eu falei para vocês, não era um processo muito fácil. E antes dela se despedir de todos, essas fotos ficaram gravadas e eu vou ver se eu consigo colocar as imagens dessas fotos para vocês verem. É muito interessante. É muito interessante, né? Aqui no Brasil, Chico, em um determinado momento, ele também fazia materializações. Isso é um assunto que eu gostaria também de trazer futuramente. Então, ele fazia materializações, acho que em Uberaba, e o médium que fazia, né, que era o doador de ectoplasma, se chamava Peixotinho. E também ali a irmã Josefa, ela se apresentava com uma frequência muito grande, era uma freira, tinha até o crucifixo. São detalhes assim perfeitos, é como se nós estivéssemos, sabe, tocando. O toque, né, é um toque igual da gente, ele é quente, não é gelado. A roupa farfalha quando o espírito se move, ouve-se o barulho do tecido, enfim. A materialização não é um espectro, é alguém ali, real, presente, que, no caso da Kate, permitia que tocassem nela, que estudassem, inclusive cortaram uma mecha do cabelo dela. Cortaram uma mecha do cabelo dela que ficou para eles estudarem. Achei isso muito interessante, porque normalmente a gente supõe que a materialização ela se esvai, mas ela deixou a mecha do cabelo. E aí um dia perguntaram para ela: quem é você? E ela disse, com naturalidade, ela falou: eu sou filha de John King, aquele mesmo que acompanhava a Eusápia Paladino, que escreveu a carta através, né, da esposa daquele outro cientista que eu falei no vídeo passado, e ele foi procurar, era um médico, né, italiano, que agora não me ocorre o nome dele, mas a Damiani parece. E ele, com aquela carta psicografada, ele vai atrás da Eusápia, e aí ele se apresenta como John King. E a Kate diz que era a filha dele. Ou seja, é interessante observar que estava na Itália, né? Esse espírito John King, ele vai lá na Itália buscar a Eusápia Paladino para ela poder ser estudada, para que esses fenômenos contundentes como materialização tocasse ou movesse a curiosidade, para que dessem ouvidos a tudo aquilo que os espíritos trariam de informações. Infelizmente, nós vamos ver que o esforço foi muito grande, mas cessou, né? Cessou porque caiu no esquecimento. E o John King, ele era muito conhecido no meio espírita, de outros lugares, justamente porque ele presidia as sessões de materialização. E uma coisa que eu achei assim, uma curiosidade, que William Crookes ficou com a sua esposa Nelly, né? Ficou assim marcado para eles. Eles tinham um bebezinho, que também não me ocorre o nome agora, e a Kate perguntou para eles: vocês têm um bebê? Ou ela ouviu alguém falando sobre o bebê? Sim. Daí ela falou: poderia vê-lo? Aí, pode, né? Aí trouxeram o bebezinho. E ela pega esse bebê, ela segura esse bebê, ela acalenta esse bebê, depois devolve. Esse espírito, Kate King, teve um trabalho maravilhoso,
para movimentar a parte científica, para que não ficasse só na parte da curiosidade, ou ainda achando que era um simples folguedo, né? Como eles faziam os saraus, ou faziam as tardes, né? Brincando com os espíritos. Então a Kate veio justamente para, através do esforço do cientista William Crookes, mostrar que era sério, que o mundo não era como supunhamos, né, na época. Na verdade, nós somos seres eternais, seres que podemos viver muito bem, tanto na terceira quanto na quarta dimensão, que é a dimensão espiritual. E essa é a primeira parte, porque vou falar mais ainda um pouco sobre os experimentos e as investigações do William Crookes no próximo vídeo. E agradeço a vocês, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, como sempre, estarei à disposição. Muito obrigada a todos, beijo a todos, até mais.